Estamos de volta ao programa Bate-Papo, recebendo hoje em nossos estúdios a doutora Erlice Voaden, ela que é cirurgiã dentista e especialista em orofacial. Primeiramente, seja bem-vinda, uma satisfação tê-la em nosso programa, doutora. Satisfação toda minha, Crispim, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal, a sua área, né? A parte dos dentes, a parte da boca. Desde quando começa a saúde bucal, doutora? Então, eu sempre falo, né, a saúde começa pela boca, que tudo que você vai ingerir, os alimentos, né, é tudo pela boca. Então, você imagina se você tem alguma bactéria na boca, você imagina, vai automaticamente para o estômago todo, né? Uhum. Que na maioria dos países, a odontologia é uma especialidade da medicina, né? Aqui no Brasil, que não, né? Que, por sinal, muito bom, porque você fica 5 anos estudando só a parte de pescoço e cabeça. Mas, na verdade, a gente, muitas vezes, eu me empolgo muito, porque eu sou apaixonada no que eu faço. Sim. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, é só um dente. Como assim? É só um dedo, é só um cabelo. Então, a boca, ela é uma das partes mais importantes que existe no corpo, porque tudo que você vai ingerir vem pela boca. Então, imagina se você tiver uma bactéria na boca. É uma coisa, não dá, né? Como fazer a prevenção? Porque tudo começa na prevenção. Sim, o básico é que muitos pais, às vezes, falam para mim assim, mas eu não vou levar meu filho não tem cárie. Eu digo, que bom que ele não tem cárie. Então, você leve ele para fazer exatamente a prevenção. Orientação, porque você tem que começar a higiene desde o minuto que a criança nasce, com uma gaze. Enquanto não nasceu o dente, você limpa com a gaze a boca. A criança vai ter o hábito de ter a boca limpa. Aí, quando nasce, tem as escovinhas especiais, os dedais, né, que você limpa. Aí, com 2 anos já, né, nasceram vários dentes descidos, e aí você escova, realmente escova. E a criança, por si só, vai pedir, meu filho não gosta. Não existe filho não gostar de escovar o dente, é só você botar o hábito nele. E automaticamente, se a criança não tiver nenhuma doença até os 18 anos, automaticamente ela não terá doença bucal. Interessante a senhora tocar nisso, doutora, porque a formação, a gente fala maioridade, que se inventou-se assim, se taxou essa data, né, de maioridade por 18 anos, mas isso daí quer dizer também que é o ciclo do corpo, né? Quando Sim. Ele praticamente chega ali na fase final do adulto. Aí ele tem algumas mutações, transformações ao decorrer, que aí depois vai ficando velho também, vai sucessivamente a vida da gente. Mas isso que a senhora falou, essa prevenção desde o bebê até seus 18 anos, é a primeira vez que eu ouço alguém falar disso. Se não tiver nenhum problema, nenhuma intercorrência até seus 18 anos, raramente vai ter alguma situação futura. Sim, de doenças, né, que eu falo, que as doenças são... Cárie é uma doença, né? Cárie é periodontite, gengivite, então você controla isso até os 18 anos. É claro que tem criança que tem má formação, tal, aí você tem que aparelho, tal, aí já é diferente, mas o que eu falo é em doenças. Agora você falou, com 18 anos, por quê? Porque assim, o dente, ele nasce fragilizado, né? A gente tem os dentes descidos e eles têm a sua necessidade na boca, não tem, porque é dente descido, vou extrair, não. Ele tem o tempo certo para ser extraído. Tem dente descido, dente de leite, que você tira com 13, 14 anos. Então, por que com 18 anos? Porque com 18 anos, que os dentes permanentes vão nascendo fragilizados. O dente ele é cheio de canalículos, não canais, canalículos, né? Esmalte, dentina e polpa. Então, o esmalte e a dentina, eles são cheios de canalículos. E esses canalículos, eles vão se fechando com dentina com o passar dos anos. E com os 18 anos... Está 100% fechados. Exatamente. E aí é mais difícil. Não é que não vai dar cárie, mas é muito mais difícil.
Então, vocês que estão nos acompanhando em casa já viu, uma boa prevenção. E essa prevenção não é só escovação, não é só cuidado, é também fazer uma visita, né? Sim, porque o dentista, eu não sou odontopediatra, eu falo isso porque isso é conhecimento, Odontopediatra, pessoal, vocês entenderem, ela não atende criança. Mas a gente tem o conhecimento, né? Então, você tem sim que escovar, passar fio dental, que eu sempre falo, são 5 faces que o dente tem, né? 3 são limpos com escova e 2 com fio dental, mas tem coisas, às vezes, que o odontopediatra consegue diagnosticar com antecedência, né? Prevenção. Por que prevenir? Né? Porque daí você consegue... No mundo de hoje em dia, comercializado, podemos dizer que existe vários produtos hoje, enxaguante bucal, essas situações. Afeta, melhora, previne ou, tipo assim, para as pessoas que estão em casa, a gente falando já nessa base de prevenção. Ou a velha escova e aquela pastinha de dente básica é o suficiente, Sim. é o bom começo, é aquilo ali mantendo aquilo. E fio dental, sim. É isso aí. Os enxaguantes, assim, cara profissional na sua área, na sua linha, eu não curto muito. Claro, tem enxaguante que quando você faz alguma curetagem, alguma coisa, aí você tem enxaguantes que são medicamentos. Mas tem muito aí comercializado que é só nesse mundo capitalista que se vive e né, infelizmente permitido a venda, mas tem coisas que não, para limpar não ajuda. E por que, né? Qual que é a função hoje, para quem está nos assistindo, para a gente entender um pouquinho, qual é a função hoje do enxaguante bucal? Não, eu não vejo só, só vejo alguma função, por exemplo, num pós-cirurgia. Né? Agora, eu falando assim como um meres mortal, falando igual a população pensando, eu acho que está em casa 90%. O enxaguante bucal, no meu ponto de vista, é para tirar o mau hálito. Não, o mau hálito você tira com escova e com fio dental. Não, sim, mas é que aí que você acaba de faz o gargarejo ali sim, e tal. Te dá um gosto refrescante. Tira, mas ele não elimina bactéria, nada não. Eu não escovei, eu vou passar um enxaguante. Te dá uma sensação de frescor. É a mesma coisa, você dormiu sem tomar banho, no outro dia só passa perfume, tá bom? Falou tudo. Você falou tudo. É mais ou menos isso. É isso. Tá vendo? Tomou banho, no outro dia, não vou banhar, só vou passar um perfume, tô cheirosinho e tá lá. No terceiro dia, nenhum perfume vai te querer. Não, mas daí voltando àquilo que tu perguntou, por que ir ao dentista com criança, Sim. né? Porque em cada idade tem... Não só com criança, né? Eu acho que sucessivamente. Mas em cada idade tem um tipo de escova, igual eu falei. No primeiro é com a gaze, né? Depois é com um dedalzinho que a mãe usa. Então precisa de orientação de um profissional, porque a criança não vem com bula, né? Com manual. A senhora falou de certas idades. A partir de quantos anos obrigatoriamente todos nós vamos perder todos os nossos dentes com certa idade? Como que funciona os dentes permanentes? Não, nós vamos morrer. Nós mesmos vamos morrer com nossos dentes. Então isso aí a pessoa ela só perde ali, passa a fazer prótese, porque ela não teve esse cuidado ao longo da vida. Sim, porque... Mas se ela teve um cuidado, ela nunca vai ter um problema, ela vai morrer com 90 anos com todos os dentes permanentes. Sim, eu tenho pacientes que têm 75 anos, tem paciente até de 81 anos que tem todos os dentes. Assim, é raro, porque aquela geração É uma dúvida, essa daí eu que tive, mas eu acredito que devo esclarecer alguma dúvida de quem está em casa, porque a gente vê muitos idosos, né, tipo assim, frequente, né, vai perdendo, aí vem, principalmente antigamente, né, as dentaduras, tal, pá, mas isso é fruto da vida conforme ele teve esse cuidado. Porque eu tenho muitos pacientes que chegam e falam assim para mim, mas hoje eu escovo meus dentes, mas o seu dente está restaurado, então ele é um dente mais frágil. É igual uma casa. Você consertou uma parede, você não fez uma parede nova, então ela está consertada, ela é mais fácil de quebrar. Né? Igual um canal, você faz um canal num dente, né? O dente fica praticamente sem vitalidade, então ele fica mais friável, ele fica mais propenso para quebrar. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, acabei de fazer o canal e quebrou meu dente. Sim, ele ficou um dente mais friável, porque ele não tem mais
os vasos sanguíneos, a inervação, ele não tem mais aquela, né? Mas entre fazer um implante e fazer o canal, sempre o canal. Certo. No meio desse bate-papo, teve um ponto que a senhora falou em relação aos aparelhos, né? Fazer correção, tal. Eu gostaria de entrar nesse tema porque tem a parte estética e tem a parte funcional. E hoje, qual que é a fatia no mercado? A maioria das pessoas que usa aparelho é mais pela estética. Mesmo sendo pela estética, tem alguma prejudicial para a saúde? Porque a partir do momento que você colocar o aparelho, fica um pouco mais complexo e complicado de você tratar seus dentes, escovar, fio dental. Então tem essa dificuldade maior. Eu vou falar por mim, pela minha clínica, porque hoje, no mundo de hoje, a vaidade está muito grande. Sim. Vamos ser... Sim, eu vou te falar pela linha que a gente segue, né? A ortodontista da nossa equipe, ela dificilmente vai colocar um aparelho só por questões estéticas, né? Então, geralmente, tem o funcional. Porque um aparelho, ele é um fator retentivo. Então, ele te causa mancha branca e automaticamente cárie, né? Então, porque é mais difícil você escovar. Tem escovas próprias pro aparelho e tal, né? Tem passa-fio, tudo. Mas por que pôr um aparelho se você não tem necessidade, né? Então, muito difícil hoje. Hoje as pessoas estão bem mais conscientes disso. E eu falo igual, eu vou dizer novamente, pela minha equipe. A gente, né, jamais vai extrair um dente para colocar um implante. A gente jamais vai colocar um aparelho sem necessidade, né? Que dificilmente alguém também não tem, assim, uma mínima de necessidade, né? Que hoje muitas pessoas têm. Só que as pessoas estão bem conscientes hoje. Eu vejo, assim, essa geração está bem consciente de usar aparelho só com necessidade funcional. Porque você não consegue mastigar o alimento, aí automaticamente você vai ter problema no estômago, né? Certo. Nós vamos para um breve intervalo e na volta, já que a gente adentrou um pouquinho nessa parte da estética, nós vamos falar um pouquinho sobre o orofacial, sobre outras situações dentro da odontologia, tá bom? Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Todo dia é um bom dia para economizar e encher o carrinho no Forte Atacadista. Confira! Açúcar cristal doce dia 2 kg, 5,59. Farinha de trigo vitoriosa 1 kg, 2,95. Frango passarinho belo 800 gramas, 7,99. Linguiça toscana sadia 700 gramas, 16,98. Cerveja Antártica original 269 ml, 2,99. Beba com moderação. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Clínica Veterinária André Rezende, aberto 24 horas para melhor lhe atender. Temos uma equipe experiente, contamos com laboratório próprio, fazemos cirurgias eletivas e, se precisar, atendemos as cirurgias de urgência e emergência. Cuidamos e monitoramos seu animalzinho internado 24 horas, oferecendo todo o carinho e cuidado que o seu pet merece. Estamos de volta, programa Bate-Papo, recebendo hoje em nossos estúdios a doutora Erlice Voaden, ela que é cirurgiã dentista e especialista em orofacial. Primeiro bloco falamos um pouquinho, né, sobre a saúde bucal e agora a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre o procedimento da harmonização. Como ele é feito, para que serve, na mesma linha da saúde, doutora? Sim, ele é totalmente individualizado. Muitas vezes as pessoas, né, perguntam, quanto fica uma harmonização orofacial? Para você, é um procedimento, um protocolo. Cada CPF é um CPF, eu sempre falo, nós temos impressão digital única. Para mim, é um outro. Para cada... Para quem está em casa, vamos fazer assim, vamos começar do começo.
O que é a harmonização facial? O que enquadra a harmonização facial? A harmonização orofacial, né, que eu falo, orofacial, mas ela é que essa orofacial é a especialização da parte da odontologia, porque ela entra saúde, ela entra estética bucal também. Então, o que é a harmonização orofacial? É você deixar harmônico o seu rosto, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um nariz desalinhado, então você consegue alinhar somente o nariz. Às vezes a pessoa tem a boca caída, mas aí você precisa mexer na dimensão vertical do dente, não é nem injetar produtos. Então, é uma avaliação bem complexa, por isso que ela é deixar harmônico o rosto da pessoa. Show de bola. E isso daí ele influencia muito também diretamente, né, doutora, na parte da autoestima. Sim, Às vezes sim. a gente vê várias situações, a gente às vezes entra na internet, vê matérias, pessoas que nasceu com algumas deficiências. Vou dar um exemplo clássico, né, que sempre tem aquelas pessoas que nascem com aqueles 2 dentes da frente com espaçamento, que aí já tem algum procedimento com dente para frente. Aí, igual a senhora mesmo falou, tem pessoas que nascem, né, com algumas situações. E isso na autoestima hoje do ser humano, ele é muito importante. Sim, a gente evita casos de depressão. Eu já tive pacientes que vieram por ter o sorriso desalinhado, né? Uma parte da boca mais para cima que a outra, e um procedimento simples que a gente resolve com botox, com toxina botulínica, né? Então, isso evita muitas vezes a pessoa. Eu tenho uma paciente que foi embora, ela mora hoje lá em Mato Grosso do Sul, ela vive mandando mensagem para mim, agradecendo o que a gente restabeleceu a autoestima dela. E com isso, melhorou a ansiedade, a depressão, melhorou porque eu dei a luz disso para ela. Hoje, claro, lá ela faz com outro profissional, mas foi uma... Então, é muito importante você estar de bem com você. Você levantar, se olhar no espelho e estar de bem com você. Com certeza. E entrando na parte da orofacial, junto com a odontologia, quando um paciente te procura, já é feita toda uma avaliação ou é uma coisa, outra coisa, outra coisa? Não, eu faço toda a orientação. Né? Às vezes eu vou lá, eu quero marcar com a senhora, eu quero fazer aqui, não estou gostando do meu nariz, tal... ou da minha boca aqui, tá torta e tal, ou alguma situação, mas a senhora já olha todos os meus dentes, já faz todo um procedimento. Sim, eu peço licença, né, que às vezes tem profissionais que procuram a gente só para a parte estética, realmente. Aí a gente não avalia o dente, né, porque tem profissionais também que vêm indicados por colegas, né, só para fazer a harmonização. Então, eu respeito tudo, mas na minha anamnese eu pergunto tudo, né? Veja, e às vezes eu preciso fazer uma intervenção na parte de odontologia, na parte de dentes, para eu conseguir uma harmonia no rosto. Porque às vezes a pessoa tem falta de dentes, e aí ela vem para fazer um preenchimento aqui porque tem uma depressão aqui. Aí eu tenho que mandar ela, se ela vem encaminhada por outro profissional, eu tenho que devolver ela ao profissional para fazer o implante. Agora, se ela é minha paciente, a gente faz lá na clínica, orienta tudo, mas é tudo questão do paciente aceitar, né? Mas a orientação nossa é dada desde saúde bucal com todo. Para finalizar nosso bate-papo, doutora, eu separei uma última pergunta que eu acho que é de suma importância a gente falar sobre isso, que é alertar os nossos telespectadores a pesquisar bem os profissionais, procurar bem com quem ele vai fazer o procedimento, seja tanto na orofacial, seja na parte da estética, quanto mesmo na parte da saúde, desde o pediatra até mesmo no seu dentista, no seu cirurgião dentista. Com certeza. Eu gostaria que a senhora frisasse, falasse muito bem sobre isso, porque, igual a senhora disse no começo, lá atrás do nosso bate-papo, são 5 anos de estudo, são 5 anos ali você aprendendo tudo, e aí depois são mais não sei quantos anos que a senhora tem de odontologia? Eu tenho 31 anos. Então, são mais só 30 anos aí de experiência. Então, é muito bom a pessoa que esteja em casa, ela pesquisar, procurar, saber, pegar informações. E hoje está muito fácil na rede social.
Tem muitos profissionais fazendo harmonização hoje, só que assim, né? Eu mesmo, sem exagero, eu tenho mais de 500 horas de estudo só na área de harmonização orofacial. Então, eu estudo muito, muito, tudo, e os procedimentos têm que ser feitos com embasamento científico, sempre. Então, isso você tem que pesquisar antes de ir, né? Você tem que... Eu aprendi uma coisa com o meu professor na graduação. Você não é obrigado a fazer tudo como profissional da odontologia, mas saiba encaminhar. Por isso que lá na nossa clínica a gente tem uma equipe. Então, sempre que você vá procurar um profissional, médico, dentista, pesquise a rede social dele. Veja, porque dá para saber se o cara estuda ou não. Pega indicações, hoje tem um CRM, né? Tem as Sim, situações. você pode verificar no conselho se ele tem denúncias ou não, né? Processos. O profissional que tem processo ético já é complicado, né? Claro, pode ter, intercorrências acontecem, mas você tem que... É muito importante você ver a vida do profissional que você procura ou que você vai levar seu filho. Bom, para quem está em casa nos assistindo, sempre que nós trazemos um profissional, tanto da saúde quanto de direito, qualquer tipo de profissional, a gente sempre alerta. Pesquise. A pressa é inimiga da perfeição. Se foi uma indicação, ótimo. Se já é alguém da família, já é um amigo que fez procedimento, que conhece há tempo, excelente. Mas mesmo assim, vai lá, dá uma pesquisadinha no Instagram, no Facebook, tenta pegar mais indicações, tenta pegar mais informações do profissional. Porque 5 minutos, 1 minuto, 1 vírgula, pode mudar totalmente o percurso da sua vida. Doutora, só quero agradecer, mas antes, essa câmera está fechadinha, suas considerações finais, pode mandar seu abraço, suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais, também pesquisar, nós estamos falando de pesquisar os profissionais, né? Pesquisar, entrar em contato, quiser tomar um café com a senhora, fique à vontade. Com certeza, será um prazer recebê-los para tomar um café. Eu sempre falo, venha conversar comigo, venha tomar um café. A minha clínica é na Avenida do CPA, praticamente, né? Atrás do Centro Empresarial Paiaguás, né? E para mim vai ser o maior prazer você passar lá, tomar um café comigo. E o meu Instagram é doutora.dra.erlice-voaden. Né? Então, eu posto bastante coisas sobre a odontologia lá, dicas, eu faço bastante stories dando dicas, né? E é muito importante, uma coisa assim que eu sempre falo, que é um mito, as mães muito falam, escove os dentes ao levantar. Não, gente, é antes de dormir a escovação mais importante. Eu amo isso, por isso que eu estou deixando isso nas minhas considerações finais. A escovação mais importante, fio dental, é antes de dormir. Tá vendo? Dica dada. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.